ensina como ouvir tua voz, me mostra como ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Vamos meditar na palavra do Senhor, como sempre fazemos todas as sextas-feiras. Temos um momento de reflexão na palavra de Deus, e eu já separei aqui um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, algo da parte de Deus. E aí nós dizemos da parte de Deus porque procede de sua palavra. Por isso a gente diz que é da parte de Deus. E aí, para as nossas vidas, porque tanto serve para mim quanto serve para você que está nos assistindo nesse exato momento. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Se você tiver Bíblia, é importante que você confira na palavra, na sua Bíblia, para que você tenha certeza daquilo que está sendo falado aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desertos, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glórias ao nome de Jesus. Queridos, uma palavra reveladora, uma palavra que descreve muito a nossa natureza humana. Interessante que esta palavra coaduna com um debate, um estudo que estava fazendo esses dias com o irmão Daniel, e era justamente um questionamento nosso, entre nós, entre os nossos estudos, ainda que nós à distância, mas como sabemos bem, é importante a interação da igreja, e como sabemos que a igreja não é um templo físico, mas na verdade a igreja somos nós que cremos em Cristo Jesus. É importante que estejamos sempre envolvidos com a palavra, debatendo, buscando conhecer mais, buscando as revelações de Deus, nada fora daquilo que é realidade bíblica. E quando eu pego um texto como este para
parafrasear, para trazer uma reflexão, logo me lembrei da nossa conversa, porque a conversa se dava justamente baseado na criação de Deus. E quando nós olhamos a criação em particular, nós podemos ver no livro do Gênesis que Deus, na sua palavra, diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus fez em si a imagem e semelhança dele, o homem. Mas o que é interessante disto é que a sua criação espiritual já tinha sido feita, mas Deus decidiu materializá-la. Deus decidiu descer do seu alto trono, moldar do barro e soprar em sua narina e materializar aquilo que já lá na eternidade ele já tinha feito. E aí o que é interessante disto é que este homem em particular foi feito pela própria mão de Deus. E só existiram, na verdade, dois homens feitos desta maneira. Dois homens feitos desta maneira. Vê que interessante. O primeiro homem que foi feito foi Adão. Deus fez ele por completo e soprou em suas narinas. Mas já a mulher, ele tirou um pedaço dele e fez a mulher. Então ele fez da costela a mulher. Logo, a sua criação da mulher não foi semelhante, não foi igual à do homem. E aí você pode pensar que nós trazemos uma reflexão como essa para denegrir a imagem da mulher, e lógico que não, porque nós somos semelhantes, cada um com as suas características, cada um com as suas virtudes, e Deus valoriza ambos, homem e mulher, todos são iguais em valor perante Deus, para deixar claro. Mas nós estamos falando da natureza dessa criação, nós estamos falando da forma com que Deus agiu. E aí o homem que ele fez com as próprias mãos foi Adão. Este Adão, ele falhou, ele desobedeceu, ele fracassou, justamente por ceder às práticas que não agradavam a Deus, ou a prática, na verdade, que não agradou a Deus. Mas Deus vinha todas as tardes conversar com este homem, instruir, dizer as verdades e tudo mais. Ele estava provido de um conteúdo de Deus extraordinário. Mas ele falhou. E por ele ter falhado, essa herança de toda a raça humana vem justamente dele. E o apóstolo Paulo descreve bem neste texto. Porque todos, literalmente todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, porque já nascemos assim, nascemos em pecado. Nascemos em pecado. E aí, se nós temos esse problema, e Deus sabe que temos esse problema, como resolvê-lo? Como resolver este problema? Visto que o apóstolo Paulo descreve nesta carta aos Efésios que não adianta que façamos coisas boas, não adianta que achemos que a nossa salvação irá ser comprada pelas nossas boas obras, pelas nossas boas ações. Até porque o nosso problema é insolúvel com relação à nossa capacidade de pagar. Não existe solução para nós. Nós pecamos desde que nascemos. Nós já nascemos em pecado. E o que é interessante disso é que quando nós estudamos a fundo mesmo a palavra, nós percebemos que o ser humano compreender este pecado insolúvel, que é o pecado original, ou que é o pecado
de herança da raça humana por meio de Adão. Esse é o maior pecado do ser humano compreender e assumir. Porque quando nós assumimos, a partir do momento que assumimos, logo percebemos que não adianta. O quanto façamos de bem, a gente não vai resolver esse problema. Mas nós sabemos que Deus, Ele se preocupa com a raça humana e Ele sempre se preocupou e sempre se preocupará em solucionar os nossos problemas. E aí você pode perguntar, mas qual é a solução desse problema? E aí é justamente quando vem o segundo Adão. O segundo ser criado pelas mãos do próprio Deus. Porque Jesus não foi feito de cruzamento de Maria com José. Como diz a palavra, ele foi colocado lá pelo Espírito Santo. Não teve intervenção humana, não. Assim como foi Adão, foi Jesus. O próprio Deus o fez. E aí a Bíblia diz o segundo Adão que não falha, que não falhou e nunca falhará, que é justamente a solução que Deus trouxe para os nossos problemas que eram insolúveis. Mas agora, o segundo Adão já veio, e o nome dele é Jesus, nascido de uma virgem chamada Maria, cresceu em uma casa humilde, tornou-se carpinteiro, aprendeu com seu pai terreno José, foi circuncidado, ao 12º ano de sua vida foi apresentado no templo, e ali questionava os doutores, e esquecido pelos pais, estava ali a ensinar no templo. E a mãe volta desesperada e ele simplesmente diz: estava cuidando das coisas de meu pai. O tempo se passa. Aos 30 anos ele desce ao Rio Jordão e lá está João Batista pregando com muito vigor, com muita ousadia, mas aponta Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi o maior dos profetas. Logo, ele viu que ali estava a solução dos problemas da humanidade. E ali estava Jesus. João Batista batiza ele com muito acanhamento, porque não se achava digno de batizar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas o faz. Ao subir das águas, brada uma alta voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ele começa a sua caminhada pregando, curando, fazendo maravilhas, fazendo discípulos e escolhendo apóstolos para dar continuidade à sua obra. Em muitos momentos, uma obra incompreendida. Por mais que ele batesse no assunto para descrever como ele solucionaria o problema da humanidade, não entenderam. Foi preso, foi levado a julgamento, foi escolhido pelo povo como aquele que deveria ir para a cruz no lugar de Barrabás, mais uma vez descrevendo que por nós mesmos não solucionamos o nosso problema, porque se as pessoas soubessem o que realmente era bom, tinham escolhido Jesus.
e não Barrabás. E se trouxesse ele hoje, iriam fazer a mesma coisa. Porque o ser humano tem na sua natureza algo que não é bom. Herança, isso é herança que recebemos. Mas aí ele vai, é levado à cruz, ele é morto, mas ao terceiro dia ele ressuscita, e ressuscita para declarar que nele, amados, exatamente nele, somos feitos novas criaturas. E as coisas velhas já passaram, porque tudo se faz novo. E é justamente aí onde o apóstolo Paulo descreve nesta carta aos Efésios que nós não tínhamos soluções, nós não tínhamos jeito, por mais que quiséssemos ser bons, não tínhamos condições, porque a nossa natureza não nos permite isso, porque hora ou outra estamos falhando. Mas o apóstolo Paulo descreve muito claramente como se dá a nossa solução. Não é com a perfeição humana, de jeito nenhum com a perfeição humana, até porque enquanto estamos nessa terra, somos passíveis de erros. Por isso muitas vezes as pessoas não entendem quando dizemos assim, nós somos santos. As pessoas acham que é quem nunca peca, quem não peca mais de jeito nenhum. E não é isso. Esse santo quer dizer separado. Nós somos separados para o Senhor, separados para Jesus. E aí é justamente o que o apóstolo Paulo diz, é porque nele, em Cristo, ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Porque não éramos filhos, éramos apenas criatura. E veja que coisa interessante, ele faz o primeiro homem, o homem erra e passamos a não ser filhos de Deus por causa do primeiro homem. Mas ele nos manda o segundo Adão, feito pelo próprio Deus, e por ele dá-nos o direito de voltar a sermos feitos filhos de Deus. Quer ser filho de Deus? Aceite Jesus. Quer ser filho de Deus? Se renda aos pés do Senhor e diga: Senhor, perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas e me faz filho de Deus. Muda dentro de mim, me faz uma nova criatura. Aleluia. Quer ser filho de Deus? Aceite Jesus. E aí eu deixo claro, não é aceite uma igreja, não é aceite uma religião, não. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E aí sim, você vai passar a ser filho de Deus. E aí imediatamente desfrutar das coisas espirituais, que nós aqui estávamos louvando a Deus e logo sentimos algo muito gostoso, algo muito bom que acontece aqui dentro, que é justamente esse direito de nos assentarmos em lugares celestiais. É sentir coisas da parte de Deus que aqueles que não querem nada com Deus não sentem. Aqueles que vivem criticando, dizendo que são os bestas, que não acreditam em Deus, não sentem essas coisas. Não sentem, porque eles estão entregues às suas próprias paixões. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. E ele diz mais: ninguém vai ser salvo pelas suas próprias obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai chegar lá diante de Deus e dizer: eu fui salvo porque eu dei toda a minha riqueza. Eu fui salvo porque passei a minha vida toda me doando aos outros. Isso aí são obrigações
daqueles que estão em Deus. Isso não é moeda de troca pela salvação. A moeda de troca da salvação chama-se aceitar a Jesus. E a moeda é branca como a neve e pintada de vermelho, que é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Esse é o preço da nossa salvação. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, por meio da fé em Jesus, que recebemos a salvação. Por isso, vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem para Jesus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Aleluia! Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Agradecemos muito a você que sempre nos acompanha, que sempre nos ajuda aí compartilhando com as outras pessoas para que essa mensagem chegue a muitas e muitas pessoas. Agradecemos muito a você porque você faz parte deste momento tão especial. Glória a Deus. E como sempre fazemos no final das lives, através de uma música, nós desejamos paz a você. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Jesus abençoe a tua vida. E até semana que vem, em nome de Jesus. E eu amanhã estarei palestrando sobre empreendedorismo através da Bíblia. Se caso eu conseguir gravar, vou trazer para vocês também, tá ok? Que Deus abençoe. Missionário! Quero saudar todos com a paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz, paz seja convosco. Para você que ainda não conhece Jesus, para todos, que você tenha um ótimo final de semana, um ótimo início de semana, né? Na próxima, e que vá em paz e não peques mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.